Nesta sexta, em Café com Aroma de Mulher, Leônidas volta para Bogotá, beija Gaivota e pergunta se eles podem continuar o relacionamento. Saiba agora como tudo vai rolar. No gastrobar, Marcela diz para Carlos que ela e Sebastião querem ser acionistas do bar para que ele não perca o empreendimento da sua vida. Carlos diz a ela que nesse momento ele vai pensar e que vai beber um uísque. Na sequência, Sebastião cuida da Sofia e Lúcia pergunta a ele se ele viu Gaivota. Sebastião diz que sim. Lúcia questiona: como você é capaz de me responder dessa forma? E Sebastião diz que não sabe qual a forma que ela gostaria que ele respondesse. Até porque tanto ele quanto a Gaivota têm suas vidas. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então ela quer saber, já que cada um tem a sua vida, por que vocês continuam se vendo? Então Sebastião diz a ela que Gaivota e Leônidas têm um escritório do lado da Café Elite, deixando aí a megera furiosa e diz para ele que a Gaivota é uma descarada. Sebastião pede a Lúcia para não falar mais na Gaivota, porque ele quer se concentrar nela, na bebê e nos problemas da empresa. E é nesse momento que a Sofia volta a chorar e ele vai pegar a bebê para acalmá-la. Na sequência, Gaivota está trabalhando no computador e sua mãe vem trazer um chazinho para ela e questiona: o que você está fazendo, minha filha? Gaivota explica para ela que está fazendo um relatório para a cooperativa, mas a mãe diz a ela que elas precisam ir na homenagem a seu Otávio e Gaivota concorda. Na sequência, seu Pedro liga para Carlos Mário e pede para ele ir até o bar para eles conversarem. Carlos Mário pergunta ao pai se ele está morrendo e ele responde que é por aí. Marcela e Carlos falam para Lemarcos que agora a Marcela é uma aí das donas do gastrobar e Lemarcos fica muito incomodado e sai. Diz a Marcela: será que é impressão minha ou Lemarcos não gostou de nada que a gente falou? E ela responde que acha que deu mancada. Carlos Mário chega no bar do pai e começa a falar mal de toda a estrutura do local. O pai diz que gosta desse jeito, só que ele lança logo a braba: você estava envolvido no sequestro do seu Otávio? Óbvio que o filho dele vai negar. Mentira! Lúcia vai atrás de Júlia para fazer fofoca e diz que Sebastião revelou a ela que a Gaivota está trabalhando do lado dele. Então, ela pede ajuda aí à matriarca da família para poder ir também para a Café Elite. Será que Júlia vai permitir que ela também trabalhe na Café Elite? Marcela vai conversar com Lemarcos e diz que acreditava que ele iria ficar feliz por ela, mas ele diz que está feliz. Lemarcos diz à namorada que ele está infeliz é com ele, porque ele trabalhou a vida toda e não tem dinheiro nenhum, porque ele sempre pensa nos outros e não nele, que até a cama dele é alugada. Lemarcos também enfatiza que a essa altura da vida ele deveria ter dinheiro para poder fazer uma proposta ao Carlos, e ele não tem. Marcelo diz que não é bem assim, que ele conquistou as coisas, que ele mandou dinheiro para a família dele, para os pais. E Lemarcos questiona: e todos os problemas que tivemos por isso? Então, Marcela fala para ele deixar isso no passado, que agora ele tem que ter um equilíbrio, mandar dinheiro para a família dele e guardar também um pouco para ele. Marcela também diz ao namorado que agora eles precisam mudar de estratégia. Vão se dedicar ao gastrobar, ao passo que eles também pensam em montar o próprio negócio, deixando Lemarcos feliz e perguntando a ela: isso continua de pé? E Marcela responde que sim e abraça ele. Ivan e Lucrécia se preparam para viajar e ela pergunta para onde é que eles vão. Nesse momento ele diz que ainda é uma surpresa, coloca as malas dela no carro e eles seguem para algum local que ele não falou para ela. E enquanto isso, na casa dos Valejo, Paula diz à mãe e a todos que Ivan comprou um avião. E Júlia questiona:
quê? E a Paula diz: Mas mãe, você sabia que ele estava fazendo aulas de aviação? E ela responde: Sim, mas por diversão. Bernardo diz que o irmão agora está se dedicando aos hobbies extremos. E Sebastião diz que ele não diria que isso é um hobby extremo. Isso aí é outro nível. E a Paula revela: Mas sim, o Ivan está em outro nível. E emenda: Até onde eu sei, Ivan comprou uma casa que é espetacular. E, e Lúcia diz que isso eles não sabem, porque até agora ele não convidou eles para irem lá. Júlia diz que isso é verdade e que ela está muito preocupada com Ivan, porque ele tem mudado muito o comportamento dele. Júlia pergunta para Sebastião o que ele acha disso tudo, e Sebastião diz que as coisas estão como sempre, Ivan de um lado e ele do outro. Júlia diz que vai ter que conversar com o filho. E Lúcia diz que ela vai ter que ir até a Café Elite, porque ele não vai mais ali na casa. Na sequência, Ivan chega com Lucrécia no aeroporto e revela para ela que eles vão até Cartagena num voo que ele mesmo vai pilotando. Lucrécia diz que não vai ser a cobaia dele, mas Ivan diz que ele estudou para isso e que ele já fez inclusive esse percurso de Bogotá para Cartagena. Mas isso não muda a opinião de sua esposa. Ivan pede para ela acreditar nele, porque a família dele inteira já acha que ele é um inútil. Mas ela diz que ele precisa entendê-la e quer saber de onde ele está tirando tanto dinheiro para comprar tantas coisas. Primeiro ele comprou a casa, depois ele comprou a moto e agora esse avião. Olha o golpe aí, gente! Bernardo e Sebastião conversam sobre Ivan. Bernardo diz que o dinheiro de gerente não dá para comprar um avião desse porte que ele comprou. E diz que Ivan com certeza deve ter negócios por fora da Café Elite. E nesse momento chega a empregada com café para eles. Margot pergunta se eles querem mais alguma coisa e eles dizem que não, que eles estão bem. E antes de Margot ir embora, Bernardo diz: um avião custa 800 milhões de pesos. E Sebastião percebe que Margot fica ali escutando tudo. Quando Margot sai, Sebastião fala para Bernardo não comentar essas coisas na frente de qualquer pessoa. De volta à conversa de Ivan e Lucrécia no aeroporto, Lucrécia pergunta a Ivan se ele tem trabalhos com o Carlos Mário. E Ivan diz que sim, qual o problema? Lucrécia fala que Carlos Mário é um bandido. Ivan diz à esposa que os negócios dele com o Carlos Mário são legais. E ela rebate: tão legais que você ficou milionário da noite para o dia. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ela: quem você acha que eu sou? E Lucrécia responde: mas é isso que eu quero saber, Ivan. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ivan continua e diz: se você quer respostas, eu vou te dar essas respostas no céu. Vamos, entra no avião. E Lucrécia diz que não vai. E ela ainda afirma que não irá entrar até ele explicar as coisas para ela. Então Ivan diz que já que ela não vai entrar, que ele vai sozinho. Entra no avião e deixa Lucrécia falando sozinha. Cavalo. Volta participa de uma palestra e acaba encontrando lá seu amigo da fazenda. Ele pergunta se eles podem sair para beber alguma coisa e Gaivota diz que ela está muito ocupada e questiona se ele vai ficar mais tempo ali. Ele diz que sim e que agora ele vai aproveitar para conversar com Sebastião. E aí, quando eles se despedem, quem chega atrás de Gaivota é Leônidas. Leônidas diz: eu sabia que você não ia perder essa palestra. Então Gaivota fica extremamente feliz e abraça o agrônomo. Só que daqui a pouco ela deixa de abraçá-lo porque ela vê quem? Sebastião. Lucrúcia volta sozinha para sua casa chorando no carro de Ivan e Sebastião acompanha Gaivota e Leônidas até o endereço deles e fica do lado de fora da casa, vendo todo o local. E é nesse momento que ele já recebe mensagem de Lúcia perguntando se ele tá chegando.
porque se ele demorar muito, ele não vai encontrar a bebê acordada. Sebastião responde que ele já está indo embora. Depois de ver a mensagem de Sebastião, a campainha toca e quando Lúcia vai atender é seu pai. Ela diz que ele não pode ficar ali e ele fala para ela que ele não tem dinheiro para ficar num hotel 5 estrelas em Bogotá. Lúcia também quer saber como é que ele fez para chegar até ali. E ele diz que ele não tem problema nenhum com o governo. E a filha revela: é verdade, você só tem problemas com criminosos. E questiona o que ele quer ali. O pai de Lúcia diz que só foi até ali porque ele quer uma parte da herança da filha dela. Lúcia ri da cara de pau do próprio pai, mas ele vai lá e chantageia. Você não quer que todo mundo saiba que essa menina não é filha do Sebastião. Só que ela impede o pai de gritar isso alto. O pai de Lúcia diz a ela: você me ajuda e eu te ajudo, e assim ficaremos em paz sempre. Volta leva umas empanadas para sua mãe e Leônidas. E sua mãe diz a ela que acabou de conversar com Leônidas que eles vão lá para a homenagem de seu Otávio. Gaivota diz que não quer deixar o filho dela. E sua mãe fala: mas minha filha, a gente não pode levar o menino para lá, porque senão imagina as fofocas. E Leônidas comenta: sim, daqui a pouco vão falar que o menino tem até a minha cara. E elas riem. A mãe de Gaivota diz que ela vai ficar com o bebê e se despede deles, dizendo que ela está muito cansada e está há 3 dias sem dormir. Então, quando a mãe de Gaivota sai, Leônidas pergunta para Gaivota se ela quer ouvir uma música, e Gaivota diz que sim. Então, Leônidas coloca uma música e Gaivota fica muito feliz. Leônidas diz a Gaivota que não imaginava que ela gostava de tango. Gaivota diz que sim, e que ela canta até uma música que é um tango, que é Mau Amor. Leônidas pede a Gaivota para os dois dançarem. Gaivota aceita e o Leônidas beija Gaivota. Gaivota diz que não sabia que isso era um passo de dança. E Leônidas diz que a dança conecta os casais e quer saber se eles podem continuar conectados. Gaivota diz que sim e Leônidas fica imensamente feliz e continua beijando a acolhedora. Agora me diz o que você está achando desse romance de Gaivota e Leônidas. Deixe nos comentários que eu quero saber e até o próximo vídeo do canal.